trabalho. Encerrado o grande expediente, passemos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Obrigado, presidente. Cumprimentar novamente o senhor, os demais vereadores. Queria trazer 3 temas específicos, começar pelo tema que, para mim, é o tema mais caro do Brasil e mais caro para quem quer desenvolver nesse país. Ontem, o Copom aumentou a Selic para 14,75%, a maior taxa de juros do Brasil nos últimos 19 anos. Queria me somar à Confederação Nacional da Indústria, aos sindicatos de trabalhadores e aqueles que ainda acreditam nesse país para atacar o presidente Gabriel Galípolo. É um ataque e um desserviço ao Brasil o que o Copom tem feito no último período. E isso, obviamente, é resultado de uma política de transformar o Banco Central em independente. O presidente Gabriel Galípolo está saindo pior que a encomenda. O mal, o atraso e pitadas de psicopatia acabando com a indústria desse país. Trata ainda, presidente, de um tema que já foi tratado terça, quarta e quinta, que é relativo à falta das pessoas nas consultas médicas. Eu procurei algumas situações parecidas nesse país para que eu pudesse fazer uma sugestão ao prefeito Adilode Domênico. Encontrei alguns artigos científicos e encontrei um caso muito similar que apresentei aos vereadores da oposição. Então, eu queria fazer um agradecimento público à vereadora Andressa Marques, à vereadora Rose Frigieri, à vereadora Estela, ao vereador Ramon, à vereadora Sandra Boneto e ainda aos demais vereadores do PL que vão verificar se assinarão ou não assinarão a nossa proposta, que é um artigo científico que estuda como reduzir o abstenteísmo das consultas médicas na rede pública municipal. Então, a reestruturação do processo de agendamento com agendamento no máximo de 3 dias, o fortalecimento e acolhimento da avaliação de risco, integração de tecnologias e comunicação para que as pessoas possam agendar e também desmarcar por meio de aplicativo WhatsApp e também telefone, campanhas de educação e conscientização, gestão eficiente das vagas de acolhimento e comunicação recíproca entre os profissionais e pacientes. Vou entregar a indicação posteriormente ao protocolo a Vossa Excelência, o líder do governo, e também entregarei esse artigo científico que foi produzido pela Universidade Estadual de São Paulo e pode ser implementado aqui no nosso município. Ribeirão Preto hoje tem 690 mil habitantes, uma realidade muito parecida com a de Caxias e, obviamente, a saída se encontra sempre na ciência. Por fim, presidente, mas até mais importante, não menos importante, obrigado, vereador, queria tratar sobre a investigação promovida na CGU relacionada com o INSS. Eu tenho uma posição firme, os vereadores tiveram a oportunidade de me conhecer, nós, do PCdoB, defendemos que quem cometeu qualquer tipo de crime pague na cadeia. Se alguém roubou um aposentado, que pague na cadeia. Eu não sou aqui advogado de quem rouba, mas eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do ministro da CGU ontem à noite, em especial os esclarecimentos que ele apresentou para a Folha e também apresentou na Voz do Brasil. Eu gostaria de destacar essa frase do ministro da CGU. É importante dizer que essas entidades fraudadoras fizeram acordos de cooperação com o INSS para começar esses descontos antes de 2023, muitas delas em 2021 e 2022. Então, foi uma espécie de ovo de serpente, que foi chocado em 2021 e 2022. E antes, também, o que gerou esse problema e nós não identificamos e agora apuramos, coibimos com muita firmeza. Obviamente, com um período tardio. Nós entendíamos que isso aqui devia ter sido coibido em janeiro de 2023. Que bom que foi coibido agora e uma voz uníssona, tenho certeza, dessa Câmara de Vereadores é o combate à corrupção. Então, aqueles que roubaram, que sejam presos e, mais do que isso, que a alteração legal de 2017, que efetiva a possibilidade do desconto sem a renovação e com falsificação de assinatura, seja revista pelo Congresso Nacional do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado.